Boa noite, todo mundo. Galera chegando. Leandro, Stênio, Kleber. Boa noite, Simone. Vou abrir o chat aqui. Dessa vez eu estou sem... Me fala se vocês estão me escutando. Dá um ok, aquele ok no chat. Todo mundo me escutando? Boa, tá? Se travar dessas coisas aí, vocês vão me avisando aí que vocês são meu guia, tá? Muito boa noite. Mais um segundinho a gente começa, tá? Hoje vai ser bem legal. Não tô com chopp, mas hoje tá com cara de happy hour, né? Depois das 6, mesmo confinado, ainda dá cara de happy hour. Mas vamos lá, gente. Ó, hoje tenho aqui o prazer e o privilégio de receber a galera do Banco Opportunities, tá? O Banco Opportunities, para quem não conhece, aí provavelmente uma das casas independentes mais antigas do Brasil, quando a gente fala de investimento e gestão de patrimônio. O Marcos Molica e o Felipe Cotrim estão aqui, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado. A gente vê aí, engraçado que a gente começa a até se familiarizar com as pessoas, as mesmas pessoas perguntando. Então, a gente tem muita gente que está vendo essas lives aí lá em InvestSmart, nessas 3 semanas que a gente está fazendo, que está ali batendo ponto todo dia. Queria agradecer, tá? Queria agradecer também ao Marcos e ao Felipe por dedicarem esse pedaço da noite, inclusive, para estar aqui com a gente. E aí, já abrindo aí para o que interessa, na verdade, eu queria muito era iniciar apresentando o Banco Opportunities para vocês, tá? Não sei se todo mundo conhece, quem é do mercado financeiro com certeza conhece. Então, eu ia pedir para o Felipe, depois eu vou pedir para Marcos e Felipe, eu vou pedir para vocês contarem um pouco da história de vocês, mas se permitir, Felipe, apresenta o Banco Opportunities para o pessoal, para contar um pouco da dimensão, enfim, do tamanho de vocês. Legal. Bom, obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, pelo interesse. Toda a equipe da InvestSmart, os clientes, enfim. Contando um pouquinho do Opportunity. O Opportunity é uma casa de gestão. Como o Bruno comentou, a gente já tem um track record bem longo. São mais de 25 anos fazendo gestão de fundos de investimento. Eu diria que é uma das gestoras independentes mais antigas do mercado brasileiro. Com uma atuação bem abrangente. A gente, além de gestão de fundos multimercados e fundos de ações, que é o que a gente vai conversar mais a respeito hoje, a gente tem alguns investimentos de private equity, a gente tem alguns investimentos imobiliários, então é uma casa de investimentos bem completa. Tá? Acho que 25 anos a gente conseguiu acho que crescer muito em função dos bons que a gente teve. A gente conseguiu ao longo do tempo formar equipes que foram e são muito vencedoras, com pessoas com a formação bem forte, tanto do ponto de vista de mercado quanto do ponto de vista acadêmico. Então a gente está hoje aqui conversando com vocês, com o Marcos, que é o nosso gestor principal da nossa estratégia multimercado. Ele é responsável por 3 fundos hoje lá no Opportunity: o Opportunity Total, o Opportunity Market e o Opportunity Catu Previdência. São 3 fundos multimercados que estão disponíveis hoje nas principais plataformas digitais. Assim como o Marcos responde por uma estratégia macro, a gente tem um gestor de renda variável, que é o Luiz Constantino, que é responsável por 2 fundos que estão na plataforma, o Selection e o Long Bias. Acho que, de maneira geral, a casa é uma casa que é bastante sólida. A gente tem, só para dividir com vocês, do ponto de vista sobre gestão, só em fundos abertos, mais de 30 bilhões de reais, sem contar os recursos que a gente tem nas outras linhas de negócio. Então, é uma casa que, dada essa solidez, conseguiu e tem conseguido atravessar as diversas crises que o mercado apresenta, né? Acho que quem viveu 2008 não imaginava que a gente fosse viver uma crise tão grande como essa que a gente está vivendo, mas o mercado é assim, tem muita novidade. Acho que isso também é um pouco do que nos motiva a estar todo dia acompanhando de perto. Acho que tem um aprendizado constante que essa profissão nos permite. Enfim, esse é um overview da empresa. Acho que
bate-papo hoje para ser um pouco mais íntimo. A gente pode focar um pouco mais no cenário macro. O Marcos vai poder dividir um pouquinho a leitura dele do ambiente atual, mas eu estou aqui à disposição também para tentar endereçar eventuais questões das nossas outras linhas de ação ali, principalmente dos fundos de renda variável. Bruno, a palavra está com você e eu estou aqui à disposição. Tá. Obrigado, Felipe. Legal o pessoal conhecer assim, o Opportunity. Marcos, de novo, obrigado pela presença. Se puder começar contando um pouco de você mesmo, tá? Da sua história, para o pessoal conhecer melhor você, sua trajetória. A gente tem muito cliente que aloca em fundos de mercado, os fundos da Opportunity fazem parte ali do nosso filtro. Então é legal o pessoal conhecer ali o homem por trás da mágica aí. Fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. É sempre um prazer aí dividir um pouco da nossa visão e da nossa estratégia. Bom, um pouco da história aí, eu estou no mercado desde 96, já passei por várias crises, tenho uma formação de economista. Eu tenho PhD de economia na Universidade de Chicago, trabalhei um tempo em Nova York, depois voltei aqui para o Brasil, trabalhei em casa na BTG, e depois fui para um projeto pessoal, comecei a gerir um próprio fundo macro e desde 2018 a gente está aqui no Opportunity à frente dos fundos multimercados. Então a gente está trazendo toda essa experiência aí de tanto acadêmica quanto de mercado para tentar atravessar essa crise aí. Bom, essa crise, mesmo para a gente que viveu muita coisa, eu acho que ela é sem precedentes aí. É uma crise que a gente nunca viveu algo semelhante. Eu acho que o mais próximo que a gente chegou nesse período que eu estou no mercado, foi a crise aí das hipotecas americanas aí, que foi de 2007 a 2009. Mas a natureza do problema hoje é muito diferente. Isso porque o choque primário aí é um choque fora do sistema econômico, né? Lá na crise de 2008 a crise veio de um excesso aí dentro do próprio mercado financeiro, né? Onde você começou a gerar uma série de títulos podres e uma bolha dentro do setor de housing, e ela explodiu e acabou comprometendo a saúde financeira de todos os grandes bancos dos Estados Unidos e no mundo. Aqui você tem uma situação diferente, né? O mundo estava indo bem, a gente estava vendo crescimento ainda forte, sólido aí nas principais economias do mundo. Você tinha o mercado em níveis altos, mas não parecia ser uma bolha em nenhum mercado, a gente discute muito isso. Os preços já não estavam baratos, mas assim, tinha cara de bolha ainda em nenhum mercado. Aqui no Brasil a gente tem uma trajetória muito positiva, uma dinâmica que vocês devem ter sentido isso, uma dinâmica de mudança de poupança, de composição da poupança das pessoas, que veio saindo dos juros baixos que a gente achava que veio para ficar e migrando para a bolsa, né? Então pegou esse público aí que ainda tinha pouca experiência em mercado numa crise bastante violenta, né? E que aconteceu numa velocidade que surpreendeu a todos nós. A velocidade de queda da bolsa, ela foi a maior da história. Em uma semana você caiu, teve a maior queda da história da bolsa americana. Então, ela tem características ainda muito muito diferentes das outras crises, né? Eu acho que a gente está aprendendo ainda como atravessar. Nesse ponto, onde a gente se encontra, né? Depois de ter sofrido esse choque, em primeiro lugar, no lado econômico, a gente teve uma reação de política econômica bastante agressiva dos principais bancos centrais do mundo, principalmente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Isso foi, eu acho que, fruto também, uma parte grande do aprendizado que a gente teve da última crise, de 2008. Uma série de instrumentos foram desenvolvidos para aquela crise, estavam entendidos e estavam prontos para serem usados.
lá naquela crise, demorou muito para você criar os instrumentos, né? Ela começou em 2007, você foi estendendo e introduzindo coisa nova até o começo de 2009. E aqui a coisa estava tudo meio pronto já, todo mundo já sabia o que tinha que ser feito numa crise violenta. Então o Fed entrou com todo o arsenal desenvolvido lá, entrou com tudo de uma vez. Baixou os juros para zero rapidamente, reintroduziu compra de treasury e de mortgage, criou alguns facilities aí para introduzir dinheiro diretamente nas empresas que estão em necessidade, facilities para comprar commercial paper. Então, tudo isso contribuiu para destravar uns mecanismos, uns canais de crédito que ficaram entupidos rapidamente com a incerteza que foi criada pelo vírus. E também, do ponto de vista fiscal, você teve uma reação aí do Tesouro Americano bastante agressiva, com um pacote de quase 10% do PIB. Aqui no Brasil, a resposta de política econômica ela foi mais tímida, mais lenta. Você vê, o Banco Central baixou 50 vezes só os juros, a gente achava que poderia ter sido mais agressivo. E até agora a gente não conseguiu aprovar totalmente os pacotes de ajuda, né? A gente, essa semana, hoje deve votar no Senado a PEC da guerra, que cria alguns mecanismos de transferência de renda para a população mais afetada pelo choque e dá a liberdade para o Banco Central comprar títulos públicos e títulos privados. E a gente discute também ainda algum plano de emergência para os estados. Aqui também a gente está numa situação fiscal mais delicada, então assim, os graus de liberdade que a gente tem são bem menores do que nos países centrais, e então o que dificulta um pouco a resposta. Então no Brasil acho que a gente está um pouco lento aí na resposta. Em relação à doença, eu acho que a gente aprendeu aí muito sobre a parte de vírus aí, de transmissão de doença aí, coisa que a gente não entendia e acabou tendo que estudar nesse processo todo aí. Virou quase médico, eu passo mais tempo estudando virologia do que economia. O que a gente aprendeu e olhando, porque os casos, eles aconteceram de maneira sincronizada no tempo. Isso permitiu que a gente tivesse um aprendizado quando a gente passava de caso para caso. Então, o caso da China é o que está mais avançado, onde foi o foco. Lá a gente viu uma brutal expansão do número de contaminados e de mortes, e agora, depois de medidas muito drásticas de quarentena, de distanciamento social, colapsou o número de novos casos e de mortes, e a gente está num processo de reabertura da economia chinesa em várias frentes. A vida não volta ao normal, isso deu para aprender. Enquanto a gente não tiver uma vacina que imunize a toda a população, ou que a gente tenha uma parcela da população, muito grande da população, mais de 50% que já tenha sido contaminado, que especialistas chamam de herd immunity, a gente não vai poder voltar a uma vida normal. E a gente está vendo no caso da China. Então, vai ter que ter uso de máscara, eventos de massa vão estar cancelados, diminui o trânsito de pessoas, viagens, eu acho que difícil, só em casos muito excepcionais, compras online crescendo, o pessoal dificuldade em lugares que tem muita concentração de pessoas. Então tudo isso permanece, mas o sistema econômico volta devagarzinho a funcionar. A gente tem os países que estão um passo atrás, são os países da Europa, eles estão virando essa curva, né? A gente, semana passada, atingiu o pico e essa semana a gente está vendo uma queda, a gente entrou na descendente do número de casos e do número de mortes, e a coisa começa a ter um sinal melhor. Hoje, por exemplo, a Alemanha já sinalizou que a partir de final de abril, começo de maio, vai começar a liberar algumas atividades econômicas, volta à escola e algumas atividades com pouca concentração de pessoas. Então a vida começa a voltar ao normal. Essa virar, a Itália está acontecendo a mesma coisa, já tem a discussão de voltar algumas atividades em Milão, França, Espanha, acho que um pouco atrás está o Reino Unido, mas assim, os países da Europa estão virando a curva. Esse é o ponto. Isso eu acho que trouxe esse
mais tranquilidade para o mercado e a gente deu um embasamento para esse rally que a gente viu aí nas últimas semanas. Alô? Tô Alô? vendo. Vocês estão me ouvindo? Tô aqui. Tá vendo? Sim, sim. É que estava travado aqui. Assim, eu acho que isso que justificou foi o principal motivo para esse rally que a gente viu aí nas últimas semanas. Agora a gente entra no caso americano. O caso americano está um pouco mais da Europa. A gente está provavelmente atingindo o pico nesses dias, o pico da curva, e há uma expectativa positiva que a gente comece a descer a curva aí a partir desse final de semana aí. Então, as discussões de abertura econômica, eu acho que começam a aparecer. Eu acho que a gente pode trabalhar com alguma coisa ali na primeira quinzena, no começo de maio também, para a gente começar a voltar às atividades econômicas. Eu acho que de todos esses casos, eu acho que o que a gente tem que deixar bem claro é que não é uma questão de virar uma chave, tá? Isso não vai acontecer. De você estar fechado e de repente você está aberto. Não é isso. O que a gente aprendeu é que é um processo gradual. A gente está muito fechado agora, porque tem que baixar e achatar essa curva de contaminação. E o que vai acontecer é que a gente vai poder abrir gradualmente a economia com uma certa inteligência. Você vai ter que ter muito teste e vai ter que ter alguma tecnologia de tracking das pessoas, né? De detectar novos casos rápidos e detectar essas pessoas e uma capacidade de isolar os novos casos rapidamente para que você não realimente a curva, porque a curva, se você deixar o número de infectados crescer, é uma progressão geométrica, cresce muito rápido. Então, por isso, esse processo de reabertura vai ser muito gradual. Qual o impacto de tudo isso no sistema econômico? A gente está vendo que vai ter queda substancial no crescimento dos países e alta do desemprego. Se pegar o caso brasileiro, só para que o caso que a gente está muito perto, a gente está estimando que o PIB vai cair 5% esse ano. Com uma queda muito concentrada agora no segundo trimestre. Pode chegar o segundo trimestre com relação ao primeiro trimestre, uma queda de mais de 10%. Tá? Porque parou tudo, né? Basicamente parou tudo. E a gente ainda a gente acha que está no grupo mais otimista em relação à retomada. Eu acho que você vai, a partir do terceiro trimestre, você começa uma recuperação aí que vai ser pode ser mais rápida de acordo com a sua capacidade de liberar as pessoas aí de maneira inteligente e não criar uma segunda onda. Então é isso, é uma queda violenta. Em relação, nesse processo todo, a gente também tem uma esperança aí que são os antivirais. Cloriquina, hidroxicloroquina aí está sendo usada aparentemente em larga escala em todos os lugares, apesar de a gente não ter nenhuma comprovação científica ainda. E não vai ter tão cedo. E tem alguns outros remédios aí que estão sendo testados. Eu acho que a gente vai ter notícia mais positiva em relação aos remédios bem antes das vacinas. Então, coisa de 1, 2 meses, capaz de ter um antiviral que ajude nesse processo aí de suavização da doença aí quando a gente liberar as pessoas. Então, essa é uma notícia positiva que pode estar para vir aí. Isso aí a gente não tem certeza, a gente está ouvindo aí muito anedótico. Não tem nenhum estudo que comprove isso, a gente vai aprender aí com o enrolar do caso. Então, a gente está torcendo para que dê certo. A incerteza continua, a gente não sabe direito, então tem vários pontos de incerteza em relação à doença. A gente não sabe como que vai se comportar os países quando a gente começar a liberar da quarentena. A quarentena funcionou lindo, né? Fechou, a doença para de disseminar, você vê a curva despencando, mas o mundo não aguenta ficar fechado por muito tempo, senão você quebra todos os países do mundo, né? Você pegar o exemplo de uma empresa, se você ficar um mês fechado, você fala, puta, eu aguento, eu pago o salário e vamos levando. Mas se você falar que vai ficar 6 meses fechado, vai quebrar todo mundo, o cara não aguenta, vai demitir, parar o business e isso vai acontecer em larga escala. Então a gente tem que voltar para a atividade econômica. E a grande incerteza que a gente tem é como que vai ser esse processo de volta, se a gente vai conseguir ser capaz de controlar
essa volta para que não tenha uma segunda onda muito forte de novos casos, que poderia aí sim levar a um colapso econômico mais forte. Então, essa é a maior incerteza no momento. Aí eu acho que a resposta dos países ela é heterogênea, não dá para você fazer um caso específico. Nós estamos mais confiantes no caso americano. A gente acha que, do ponto de vista de saúde, os caras estão com uma estratégia mais clara, mais coordenada de controle e de abertura, e está sendo discutido muito seriamente. Eu acho que eles têm um mecanismo e têm os recursos disponíveis para fazer isso. Aqui no Brasil, dessa parte de saúde, a gente está ainda batendo cabeça um pouco, né? A gente vê a quarentena funcionou muito por iniciativa dos governadores, mas assim, eu vejo uma discussão muito pobre nessa parte de controle da saída da quarentena. Acho que isso precisa ganhar um pouco de corpo aqui no Brasil para a gente ficar mais confiante. E do ponto de vista de resposta de política econômica, os Estados Unidos foi muito agressivo. Então, a gente acha que a resposta dos mercados dos Estados Unidos vai ser mais em V do que aqui no Brasil. Acho que os mercados voltam mais rapidamente nos Estados Unidos. Então, por isso, e aqui no Brasil, a gente está com uma dúvida adicional, que é a forte deterioração fiscal que a gente está vendo nesse processo. A gente está vendo aí uma necessidade de gasto, que não tem como a gente passar por isso, todos os países do mundo estão gastando mais, mas a gente vai ter que fazer também, não vai ter jeito. Mas, nesse processo, nós somos, eu costumo brincar, é um viciado que estava em abstinência, né, nessa parte fiscal. Então, agora está tomando uma dose ali, vamos ver como é que se comporta. Acho que tem um risco aí de algum comportamento mais oportunista, né? A gente viu isso nessa questão de ajuda aos estados. A gente ficou um pouco preocupado com isso, com o que passou na Câmara. Basicamente, em resumo, o governo vai garantir a queda de arrecadação, mas não tem um limite para essa garantia. Nos próximos 6 meses, a estimativa é que tem uma perda de 30% da arrecadação, e que o governo vai fazer frente a isso e dar mais ou menos 80 bi aí de gasto. O problema é que não foi colocado um limite para essa ajuda. E do jeito que foi feita a lei, ela cria um incentivo para os governadores a arrecadarem menos. Você pode diferir imposto, dar isenção fiscal aí por motivos para incentivar a economia, e o governo federal vai arcar com tudo, entendeu? Então, foi um pacote meio perigoso. Pode chegar mais, a conta pode chegar a quase o dobro do que foi estimado inicialmente. Então, o fiscal aqui no Brasil, esse é um exemplo, mas ainda tem dúvida, tá? Eu acho que precisa garantir que vai ser transitório e que a gente vai continuar respeitando o teto de gastos. Eu acho que isso que é o principal motivo. Então, a gente está mais cauteloso com o Brasil, por isso a gente mantém posição em bolsa, a gente está tentando concentrar as posições em Estados Unidos, a gente tem mais posição nos Estados Unidos que Brasil, e a gente está, à medida que a gente vai ganhando um pouco mais de confiança aí na evolução da doença, a gente está aumentando, o marginal a gente está aumentando nos Estados Unidos. Isso pode mudar? Pode. A gente pode ganhar mais confiança no Brasil no processo e aí voltar mais em posição em Brasil. Mas por enquanto é isso. No Brasil, a gente está com mais confiança no caso de juros. A gente acha que a recessão, por tudo isso que eu falei, a recuperação aqui vai ser mais lenta. O choque é extremamente deflacionário e a gente acha que o Banco Central vai cortar mais os juros e não vai subir por muito tempo. Então a gente vem fazendo posições aí na curva de juros aí, na parte mais curta da curva nominal e na parte intermediária e até um pouco mais longa da curva de TNB. E a gente gosta dessa parte de juros em Brasil. É onde a gente tem mais convicção em Brasil, tá? De ficar aplicado em juros, tentando de olho nesse fiscal, não arriscando muito nos vértices mais longos, tentando manter um play de política monetária. Mas a gente acha que os juros vai ficar baixo aqui no Brasil por bastante tempo. Então, eu acho que o resumo é esse, né? A gente está
cautelosamente construtivo aí no processo, mas a gente deixa claro aí que as incertezas continuam muito altas. E a volatilidade no mercado indo para frente, ela não vai diminuir por algum tempo ainda. Então a gente vai continuar vendo esses movimentos abruptos que a gente está vendo aí, e eu acho que é bom a gente estar preparado para atravessar essa volatilidade. Para isso a gente precisa ter as posições no lugar que a gente tem mais convicção, ter posições ainda com controle de risco bem rigoroso, porque a gente não saiu ainda da escuridão. Acho que a gente aprendeu muito, acho que o pior já está para trás da gente, provavelmente, mas o caminho ainda é muito difícil daqui até a gente voltar à vida normal. E a gente provavelmente não vai voltar a essa vida normal até a gente ter uma vacina, que só vai acontecer ano que vem. Então vai ser um processo muito gradual. Eu acho que é isso do meu lado. Agora eu abro para perguntas aí. Acho que é mais proveitoso agora se eu puder gastar um tempo aí tirando a dúvida do pessoal aí. Claro, claro. Marcos, sim, primeiro eu te agradecer aí a esse discurso de abertura, que foi uma foto panorâmica que a gente está vivendo. Ficou muito bom mesmo, tá? De verdade, muito obrigado. Eu fiz umas anotações aqui. Eu acho que o pessoal que já estão fazendo as perguntas no chat, e eu vou até incentivar um pouco, galera. Então, perguntas sobre o cenário macro, Bolsa Estados Unidos, posições de juros de curto prazo, que já foi alguns insights de alocação que o Marcos falou. Já pode também ir pegando. Enquanto isso, eu queria fazer um apanhado aqui, até aqui eu já tenho até as minhas perguntas, inclusive, para a gente dar uma recapitulada rápida para o pessoal que é aqui, até para o pessoal que foi chegando depois. A primeira coisa que eu acho sensacional, e a segunda vez que eu escuto, é que os economistas estão tendo que virar um pouco de virologistas também, né? A gente está tendo que aprender como é que funciona um pouco dessa área da saúde. A gente, nas lives que a gente faz, a gente está fazendo todo dia, quase, a gente escuta muitos paralelos de uma crise para outra. Você fez um comparativo com a crise de 2008 que a gente não tinha escutado ainda. Por isso eu queria até reforçar que o 2008 ele veio de um excesso, não veio de uma força natural, de uma doença, enfim, de qualquer fenômeno natural, e ele serviu hoje para lição, né? Então, foi o que você falou, hoje já estava tudo meio, as pessoas já sabiam o que fazer, não foi uma surpresa, e agora como é que a gente lida com isso? Não, já tinha passado por um problema de liquidez ou por um problema de economia real como um todo, e o Fed atuou muito rápido, com maiores estímulos já vistos na história. Isso se apontou muito bem. PEC da guerra, a gente bateu, então legal, o pessoal mais pergunta. PEC da guerra, enfim, Banco Central atuando um pouco como já fazem alguns bancos centrais lá fora, comprando títulos públicos e privados, além dos outros incentivos aí para colocar a renda na mão das pessoas que normalmente são as primeiras a sentir esse tipo de crise, que é o pessoal classe D, o pessoal autônomo, etc. Isso ficou bem claro também, coisas também, e é um outro campo que o pessoal que está assistindo pode fazer pergunta. Vamos lá. Os Estados Unidos chegando no pico, porém, vocês no Opportunity otimista que isso vai ser um V, ou seja, se a gente fosse considerar globalmente a velocidade que cada economia vai se recuperar disso, vocês estão otimistas que os Estados Unidos vai se recuperar numa velocidade maior que as outras? É óbvio, ele começou um pouco depois, muita gente não lembra, mas a China começou a ficar em casa em janeiro. Assim, a gente aqui no Brasil pulou o carnaval, então existe um gap de tempo que reflete conforme na data de que a curva vai diminuindo em cada país, em cada economia. Mas segundo vocês, eu concordo, inclusive, os Estados Unidos ele talvez tenha mais ferramentas para se recuperar e ver uma forma mais rápida. Isso é legal, tá? Uma coisa que também eu acho que virou um consenso, que se apontou muito bem, é que as economias não abrem do dia para a noite, vão abrir gradualmente. Então é uma coisa em etapas, com certeza o futebol e as grandes aglomerações vêm depois, mas o comércio e os serviços já devem ir aos poucos voltando a funcionar. O PIB, estimativa de menos 5% e um trimestre sobre trimestre de menos 10%, informação excelente. Depois eu ia te perguntar o que você acha do patamar de juros, mas você já respondeu dizendo que acha que o Banco Central ainda corta, apesar da nossa curva dos juros futuros ainda refletir um pouco do risco, que ninguém sabe direito o tamanho, importante. Então, eu vou continuar aqui só
fazer os ponto a ponto enquanto estou vendo as perguntas soltando ali, tá? Tá bom. A deterioração fiscal versus a ajuda dos estados, esse foi um tema que a gente não conversou ainda, tá? Aqui nas lives, achei bem legal você comentar qual a visão que você colocou, que o governo atuar como um garantidor de receita para o estado, ó, não importa quanto você vai acumular de imposto aí, que eu vou te garantir que você mantenha os mesmos níveis pré isso tudo. Até onde isso não vai incentivar, e eu escrevi bastante, vou até estudar, vai ser meu dever de casa estudar um pouco mais sobre isso hoje, até onde isso não impacta de um estado parar de arrecadar por outro motivo que não seja esse arrefecimento da atividade econômica, e use essa ajuda que ele está recebendo como forma de fazer outra coisa. Assim, primeiro que abre uma margem gigante para a corrupção, sei que você não quis falar, mas abre uma margem gigante para a corrupção. Fora a gente não, o Brasil não está fiscalmente tão próspero para ficar passando cheque em branco para lá e para cá. Tá? Alocação, isso foi legal. Juros curto prazo, Bolsa Estados Unidos. A minha pergunta, na verdade, eu vou fazer essa pergunta porque eu quero que as pessoas entendam como você faz esse tipo de alocação, para as pessoas entenderem que, pô, gostei do que o Marcos falou, cara, o Marcos é escola de Chicago, trabalhou em Wall Street, eu quero aplicar no fundo do Opportunity. Como eu faço para comprar a tese do Marcos? Como eu faço para estar investido nisso que a gente está conversando agora? Então, a ferramenta via os assessores da InvestSmart, você explicar, conversar, ó, conheci o Opportunity, quero saber um pouquinho mais dos fundos multimercados macro do Opportunity. E aí, a minha pergunta para a pessoa entender até um pouco melhor, como isso está refletido em alocação, Bolsa Estados Unidos e juros Brasil? Você tem algum setor específico lá fora? Você chega nessa análise mais microempresarial, ou você aloca via índices e ETFs? Você consegue dar uma visão superficial de como você, dentro do fundo da Opportunity, aloca nas bolsas americanas e aloca nas posições de juros aqui de curto e médio prazo Brasil? Tá. Eu falo já? Você quer... Pode ir. Depois aí eu vou começar com as perguntas do chat. Tá bom. Bom, a gente tem um grupo de Global Equity no Opportunity, né? Que eles é um grupo que tem 5 analistas, mais um gestor experiente. Então, uma parte da nossa alocação a gente faz via esse grupo. Alô? Tô ouvindo. Uma parte da nossa alocação a gente faz com esse grupo, né? Eles escolhem os melhores casos e a gente compra a carteira recomendada que a gente discute com ele. Basicamente, eles estão muito focados em tech, nas grandes techs. Google, Amazon, Netflix são as principais alocadoras, que são os grandes ganhadores aí desse processo. Então, essa é uma parte da alocação. Por agilidade, né, e a gente faz uma parte maior da alocação é feita via índices futuros. Nos índices futuros, a gente está dividido a posição em uma parte via S&P futuro, né? S&P 500 futuro, e Nasdaq futuro. A gente está colocando o Nasdaq na carteira porque a gente acha que a parte de tecnologia ela tende a apanhar menos nesse processo todo, né? Então, tem várias empresas que, na verdade, estão ganhando market share nesse processo. O exemplo mais óbvio disso, acho que é a Amazon, que está assim, fazendo novos highs aí, e porque é uma mudança de comportamento na direção do modelo de negócio deles. Você vai comprar hoje tudo online, na verdade. Você vai evitar o máximo de ir numa loja hoje em dia, então vai ganhar. Outra coisa que ganha muito, eu acho, são Netflix da vida, né? Quem que vai num cinema hoje em dia, né? Vai demorar. Acho que esse entretenimento em casa, eu acho que vai crescer muito. Então, a Netflix é uma das empresas óbvias aí a se beneficiar. E tem outras aí. A parte também de comunicação em casa, né? Você pega o caso da Zoom aí, apesar dos problemas que teve aí de segurança, mas é um exemplo. Eu acho que vai ganhar. Então, a parte de tecnologia, a gente está mais otimista e tenta um viés aí de alocação via a tecnologia. Nos juros locais, o que a gente usa é a gente usa muito o mercado de DI futuro.
Então, é um mercado derivativo que é transacionado no mercado, vários vértices de juros em que você compra ou vende a taxa que está sendo negociado no mercado. E a gente acha que a parte de política monetária, você tem que se concentrar nos vértices mais curtos. Então, a gente está focando aí entre janeiro 21 e 22. A gente já pôs no bolso 21, já está diminuindo 22, já andou muito. Isso foi uma boa fonte de recuperação da nossa receita aqui nesse mês. E a gente tem também, fora a parte de alocação nos mercados futuros de juros, a gente tem comprado, aí é uma compra com caixa mesmo, né? A gente pega o dinheiro e compra o bonde. A gente está comprando NTNBs, na parte concentração maior na parte intermediária da curva, onde a gente acha que é um título mais protegido, porque ele te paga com juros mais inflação. Então, se tiver qualquer desequilíbrio fiscal que desancora a inflação, esse título é um título mais protegido. Então, eu acho que se vai alongar, eu prefiro alongar via as NTNBs. Perfeito. Basicamente isso. Não, perfeito. Ficou claro. Nasdaq, tecnologia na parte de bolsa, comprando o índice como um todo, aí é um negócio mais macro, e posições curtas aí que vocês já estão, inclusive, colocando lucro no bolso. Muito, muito interessante, ficou bem claro para mim, que às vezes eu tenho que vir aqui na tela do celular para alternar entre o chat e a gente se vendo, e aí eu acho que nessa, de vez em quando, Congela. pode dar uma travadinha aí, mas eu estou estudando perfeitamente. Tá bom, tá bom. No Opportunity Total, tá? Primeira pergunta aqui. Dentro do fundo do Total, o que teve enfim, o que afetou os resultados positivos ou negativamente? E uma coisa que você já respondeu, mas se você quiser pincelar ali com especialmente de novo, expectativas, aí talvez mais na área de alocação, expectativas da Opportunity de novas oportunidades pós-crise. Eu acho que, bom, as oportunidades pós-crise, começando pela última, eu acho que a gente não está trabalhando, eu acho que nesse cenário a gente tende a ter, assim, focar mais no curto prazo, assim, eu acho que se planejar muito lá para frente, acho que o nível de incerteza é tão grande que você acaba perdendo a floresta aí. Eu acho que é bom a gente ir entendendo e tendo clareza sobre o que está acontecendo aí com a doença, como os mercados estão reagindo, como a economia está reagindo e tomando as decisões ao longo do caminho. Então, por isso eu acho que essas alocações que a gente tem no momento é o que a gente tem mais convicção e pode perceber que a carteira está muito simples, né? Eu acho que num ambiente desse, essa é uma experiência que a gente tem, não complica muito, né? Fica com um portfólio simples, líquido, porque as coisas podem virar contra você rápido. Você pode estar errado e aí você tem um portfólio simples e líquido, ele garante que você pode se defender mais rapidamente. Então esse é a mensagem que a gente passa. Sobre as fontes, eu acho que a gente perdeu, a gente tomou um choque no início desse processo aí, e o principal detrator da nossa rentabilidade foi Bolsa Brasileira. A gente vinha antes do choque reduzindo Bolsa Brasileira, porque a gente achava que estava num patamar de preço já um pouco esticado, mas assim, a gente estava vendo um fluxo muito forte para a Bolsa, juros caindo, juros se mantendo baixo por um longo período, um fluxo de dinheiro novo para a Bolsa muito forte, então a gente estava num processo de reduzir posição, mas sem muita pressa. A gente acreditava que a Bolsa estava bem sustentada e que poderia ter um upside. Então, pegou a gente com uma posição um pouco maior. A gente, aí fazendo meia-culpa, eu acho que como muita gente não teve clareza num primeiro momento a extensão desse lockdown e desse vírus, a gente demorou uma semana ali para ir aprendendo o que ia acontecer e nesse processo aí a gente entregou o resultado em bolsa. Foi basicamente isso. Na queda a gente trocou um pouco de bolsa brasileira para americana e aumentou na bolsa americana. Então a gente aproveitou um pouco da queda e em preços muito melhores a gente conseguiu comprar a bolsa americana e a gente aplicou muito juros, que eu acho que foi uma boa visão nossa. A gente estava
com uma visão que os juros não subiam, o mercado teve um pânico ali em juros, chegou a precificar mais de 500 basis points de alta aí nos juros até meados do ano que vem. Já achou ali uma grande oportunidade e aplicou juros, e isso tem sido um bom... nesse mês que a gente está vendo aqui, está contribuindo para a gente conseguir recuperar um pedaço da queda. Mas acho que é um longo caminho ainda para a gente recuperar, a gente não tem pressa, mas está confiante aí que a gente está com um caminho bem traçado aí. João, eu acho que a primeira frase ali que você comentou, primeira não, perdão, mas na hora de transitar da bolsa para os juros, simples e líquido, talvez seja aí a dica para desde os outros gestores até o pessoal que tá assistindo. Não é a hora de talvez inventar algo mais complexo, é hora de manter simples ativos que você consegue se desfazer, que realmente são dois campos ali, os juros, o nosso mercado de títulos públicos e a Bolsa Americana são dois mercados extremamente líquidos, que eu acho que são dicas valiosas. Tá? Outra pergunta do João. Uma queda na cotação do dólar não anularia os ganhos na Bolsa dos Estados Unidos? Dessa forma, os ganhos da Bolsa brasileira seriam parecidos? Então, talvez responder se quando você aplica na Nasdaq ou nos índices futuros lá dos Estados Unidos, você compra a oscilação do dólar junto ou não? E o que você acha disso? E se fazer um paralelo com a Bolsa brasileira, se talvez fizesse sentido fazer a mesma coisa lá aqui? A gente está operando via futuros, né? A gente não está pondo caixa lá, então a gente está meio que apostando na variação do índice mesmo, assim, futuro lá. Então a gente, nessa parte de futuro, é só a variação nominal do índice que vai afetar nossa cota. Na parte quando a gente tem ações lá, as ações são completamente redeadas, porque a nossa cota é em real, então a gente está comprando ela redeada, e aí a decisão do dólar, porque a gente quer isolar as decisões. A gente não quer ter duas decisões numa posição. Então, são duas posições que a gente tende a isolar. A gente quer ter uma posição na Bolsa Americana e quer ter a decisão do dólar. Se a gente acha que o dólar vai apreciar, aí a gente vai vender dólar futuro aqui no Brasil e vai ter uma outra posição separada e diferente no nosso book. Mas a posição é basicamente redeada lá, a posição que a gente põe lá fora. A gente não quer que ela sofra alteração pelo dólar. A aposta é basicamente na bolsa mesmo, na oscilação da bolsa. A gente tenta evitar essa... Você está apostando numa coisa e perder na outra, né? Esse que a gente tenta evitar. Perfeito. Não, ficou claríssimo, Márcio. Muito obrigado. Daqui a pouco, Felipe, eu acho que o Felipe também está escutando, tem a pergunta para você aqui já, que apareceu. Eu tenho duas perguntas aqui ainda que acho que são mais do campo do macro, que são para coisa mais ali do macro. Vou falar com a do Leandro. Tá? O Leandro citou a Armínio Fraga aqui e falou, enfim, Armínio Fraga, em conversa com investidores, desenhou um cenário com menos globalização, menos coordenação, mais populismo e mais nacionalismo. Você concorda? E pensando em Brasil, você acha o que você vê aí de política, tá? Instabilidade política, a gente está vendo aí o movimento do governo até, já somando aí a pergunta, de repente tirar o ministro do cargo, enfim. Mas focando em Brasil, passado essa tempestade aí do coronavírus, você acredita que a instabilidade política vai aumentar a intensidade? Como é que você acha que está a articulação do governo de hoje para frente? Eu acho que eu acho que o governo sempre pecou nessa área de articulação política, né? A gente estava dando sorte de ter um Congresso que estava conduzindo as reformas e o governo tinha pouca capacidade de coordenação política aí. É um governo com pouca experiência política e o presidente não faz muito esforço aí para se aproximar do Congresso. Assim, ele quer um certo distanciamento, que fez parte de toda a plataforma para elegê-lo, né? Ele quer a famosa nova política aí que ele está tentando implementar, que eu acho que é um pouco uma estratégia meio tosca, né? Você poderia afastar a corrupção, mas continuar com um processo de negociação política que é da natureza aí do processo, não tem como evitar. Então já era fraco, na crise eu acho que isso se agravou, acho que as tensões aumentaram, o presidente não está coordenando
os esforços, ele está atirando para todo lado, não apoiou a quarentena, eu acho que precipitadamente falando em abertura, falou coisas aí descoordenadas da parte científica, aí, coisas que outros países, você pega o próprio Trump, que tem um estilo parecido, ele está todo dia do lado do Fauci lá, do virologista principal dele, e está ouvindo, está tentando tirar, voltou atrás várias vezes. Então, assim, o governo sai enfraquecido dessa, sim. Eu acho que o governo vai sair enfraquecido, vai sair com menos popularidade, o crescimento ruim, o fiscal pior. Então, tudo isso enfraquece o governo. O que a gente pode dar sorte é que o Congresso parece que mantém uma certa responsabilidade fiscal. Apesar das tentações de curto prazo, eu acho que isso vai prevalecer. E isso eu acho que vai dar uma âncora aí para a gente voltar a discutir as reformas aí quando as coisas acalmarem um pouco. E você tem um Ministério da Economia que eu acho que, apesar das dificuldades, eu acho que não sai coisa esdrúxula de lá. Então, isso é muito positivo. Para quem já viveu o Brasil, sabe que isso não é trivial. Né? Um ministério bastante coordenado, com boas ideias, que vai tentar implementar o melhor para o país. Agora, a articulação política, eu acho que vai ser capenga. A gente vai aos trancos e barrancos mesmo e acho que vai até o fim do mandato, provavelmente pior, com muito ruído para frente. Eu acho que não vai ter jeito. Acho que a percepção de que o presidente enfraqueceu, que está perdendo popularidade, isso também a classe política vai se distanciar mais dele ainda. Então isso vai gerar uma certa dificuldade aí dele coordenar politicamente aí as ações do Congresso. Essa vai ser o nosso ponto fraco, eu acho, indo para frente. Perfeito. Não, perfeito. Excelente pergunta, inclusive, Leandro. Obrigado. E uma resposta aí para refletir, né? Vamos lá, Adriano Camargo. Essa injeção de liquidez do Fed pode causar inflação lá? Se sim, isso causaria uma desvalorização do dólar? Como isso impactaria o mercado nacional e internacional dos Estados Unidos? Olha, eu acho que a gente já aprendeu isso na crise de 2008 também, né? Ali o velho dogma era que se você imprimisse moeda, viraria inflação no dia seguinte. O que a gente aprendeu é que no meio da crise o choque de demanda é tão brutal que essa injeção e a falta de confiança dos agentes é tão grande que a política monetária expansiva, na verdade, ela joga a favor. Ela volta a restabelecer confiança nos canais de crédito, você diminui o risco de quebradeira generalizada, e como você tem uma demanda muito fraca, a chance de virar inflação é muito baixa. Então é por isso que os bancos centrais estão tão agressivos assim. Eles aprenderam isso lá atrás, sabem que a política monetária, o risco de inflação é baixíssimo, e se o risco é baixíssimo, meu risco aqui é eu quebrar todo mundo e a atividade econômica colapsar. Então eu vou para a potência máxima da política monetária. Então eu acho que a gente aprendeu isso. Se a gente errar essa dó, eu acho que isso é um problema num segundo momento. Quando a ordem for reestabelecida, quando a demanda voltar, o crescimento voltar nos países centrais, e você começar a discutir uma estratégia de saída dessas políticas monetárias excepcional, isso pode gerar uma turbulência enorme, né? Isso a gente já viu os sinais disso agora, quando o Fed tentou diminuir o tamanho do balanço e subir os juros. Foi dramático, que criou uma volatilidade enorme nos mercados. Os mercados estão basicamente viciados em liquidez. E isso, então, é um problema indo lá para frente. Mas, no curto prazo, acho que esse problema pode ser desconsiderado. Eu acho que estamos falando aí de 2 anos aí com crescimento muito baixo, que não vai trazer esse risco aí muito premente. Se aparecesse inflação, eu acho que seria um desastre. Eu acho que aí você ia haver desvalorização forte do dólar, alta do juros americano, e aí os emergentes iam sofrer muito. Perfeito, perfeito. Eu também acho que ele está um pouquinho distante de qualquer
superinflação, pelo excesso de dinheiro imprimido, mas se tivesse, realmente ia ser catastrófico, porque a gente ia perder uma ferramenta que a gente acha que é a ferramenta que vai ajudar a salvar a economia. Legal. Felipe está aí? Está me ouvindo, Felipe? Tô sim, tô te ouvindo. Opa, beleza. Deixei para o final a sua participação, porque eu sabia que essas perguntas iam aparecer, o pessoal gosta muito. Tem muita gente que coloca nos pontos da Opportunity, e aí começou a surgir umas perguntas do FIA, do Selection FIA, e dos outros fundos Selection. Legal. E do Logística, parece, que qualquer semana perguntou. Você quer dar um overview dos produtos? A gente falou bastante de macro, então talvez você tenha que ficar focado mais ali no portfólio do Vamos total. lá. Não, falo sim. Falo sim. A nossa fase de ações, assim, a gente tem dois fundos principais que a gente tem distribuição via plataforma, são o Opportunity Selection e o Opportunity Long Bias. O Opportunity Selection é mais um funções mais tradicional, que só investe em empresas brasileiras. Então, a gente costuma dizer que ele é destinado para aquele investidor que já tomou a decisão ex ante de quanto que é do portfólio dele ter investido em ações, e aí procura um gestor para poder entregar uma seleção de ações que vai superar o Ibovespa. Tá? E o outro fundo que a gente tem, que é o Opportunity Long Bias, ele é um fundo de ações com um pouco mais de flexibilidade, que permite, por exemplo, a gente aproveitar a oportunidade no mercado norte-americano e também dar um pouco mais de liberdade para a gente reduzir um pouco a exposição direcional, a exposição ao risco de mercado como um todo, nos momentos um pouco mais conturbados. Então, só dando um pouco do overview de como é que foi a nossa atuação nesses dois fundos ao longo da crise, né? Como está sendo a nossa atuação atualmente. Começando pelo Selection, que é o fundo de ações mais tradicional, a gente tem menos espaço ali para fazer uma redução, então ele tradicionalmente fica oscilando ali com 5% a 10% de caixa, mas a gente teve um trabalho, acho que, de olhar para todas as posições do portfólio de forma bastante cuidadosa, aquelas empresas que a gente entendeu que eram empresas um pouco mais alavancadas, estariam ali sujeitas ao longo dessa crise, eventualmente terem um problema um pouco maior, a gente optou por se desfazer, ou reduzir bastante, e acabou concentrando em alguns papéis que a gente considera tem chance razoável de, no pós-crise, terem uma condição de competitividade muito parecida com o que tinham antes da crise. Então, mais do que olhar para o portfólio e buscar os cases que talvez tenham aí uma performance de curto prazo um pouco melhor, a gente está tentando aproveitar os grandes descontos no mercado para colocar no portfólio aquelas empresas boas que a gente já gostava e que a gente tem uma confiança razoável de que vão atravessar bem a crise e que vão estar com uma boa condição de competitividade vencido esse grande momento de maior turbulência. Então, nesse movimento, o que a gente acabou fazendo foi aumentar alguns setores que a gente já gostava, como energia, como bancos, e reduzir algumas posições que a gente tinha ali mais em consumo, algumas empresas um pouco mais alavancadas. A gente reduziu um pouco a nossa exposição a empresas de commodities logo no início do processo. Então, a ideia é tentar atravessar com um portfólio um pouco mais diversificado, sem uma concentração individual muito grande, mas aproveitando para estar com um portfólio com os papéis que a gente já gostava e que, por algum motivo, já tinham um preço mais esticado lá atrás e que agora estão com um desconto grande. No Long Bias, a gente, na parte de investimento direto em empresas, a gente fez um movimento semelhante. As carteiras são praticamente as mesmas, os seus mesmos papéis, só vai mudar um pouco a proporção que a gente vai ter, mas a gente ali, como tem um pouco mais de liberdade, a gente reduziu um pouco a nossa exposição direcional. O fundo
estava rodando ali no início do ano com uma exposição direcional de cerca de 80%, a gente reduziu para perto de 60%, tem oscilado ali entre, eu diria, 55% e 65%, e a gente aproveitou para ter um pouco mais, montar uma posição em bolsa americana, acho que na mesma linha que o Marcos já colocou um pouco a cabeça. A gente fez posição tanto na parte de tecnologia via índice através da Nasdaq e fez também assim, mais na amostra da economia como um todo via o S&P. Então, hoje o nosso long bias tem cerca de 20% de exposição à bolsa americana, que complementa a exposição que ele tem tá? Acho que esse é um overview que a gente fez aí nessas semanas nos fundos de ações. Perfeito. Perfeito, gente. Eu gosto de chegar aqui no finalzinho, a gente está chegando aí na nossa hora do nosso Encontros Digitais versão Happy Hour. Queria pedir, Marcos e Felipe, tá? Primeiro eu queria agradecer, tá, pela presença, assim, aqui 7 da noite aqui com a gente. Pra gente é muito bom estar próximo de vocês, já é uma casa que a gente é bem próximo, tá? Então, agradecer mais uma vez o tempo. E o que eu queria, na verdade, no finalzinho, que eu acho que o pessoal gosta muito, é uma lição e uma dica desse mês de março, aí, dessa crise. Então, se tanto o Marcos quanto o Felipe, aí, num discurso final, falar um pouquinho, assim, uma lição aprendida, não precisa ser necessariamente sobre investimentos, mercado financeiro, mas uma lição e uma dica para quem está aí escutando e está atravessando também tudo isso aí. Pode ser de alocação, de portfólio, enfim, do que vocês quiserem. Quer começar, Marcos? Depois eu peço para o Felipe complementar. Eu acho que a lição a gente já tinha vivido isso em outras crises, mas a lição, acho que básica é a gente manter a cabeça flexível, né? A gente, num momento como esse, e se olhar o momento que a gente vivia de Brasil, uma grande euforia com os mercados. E a gente, quando vem um choque desse, a gente tem que ter velocidade e capacidade de adaptação. Se a gente demorar para pensar, o mercado demorar para mudar a chave, ficar pensando no paradigma antigo, o mercado te atropela. Então, eu acho que a lição é você ter flexibilidade para analisar sempre a situação, não achar que as coisas podem continuar para sempre. Acho que foi a principal lição para tirar desse mercado. Indo para frente, eu acho que é aquilo que eu falei, é manter um tom bem cauteloso, com um portfólio simples e eu acho que, com o nosso caso, um viés ligeiramente otimista. Acho que é nesse momento que os preços estão muito deprimidos que você acha as oportunidades. Então, tem que ter cabeça fria para procurar. Perfeito, perfeito, Marcos. Muito obrigado mais uma vez. Felipe, uma lição e uma dica aí para o pessoal que tem essa hora com a gente aí, para eles poderem absorver. Eu acho que é um pouco, olhando aqui do ponto de vista de investidor, pessoa física, eu acho que tem muita gente que entrou há menos tempo no mercado. A gente lá teve uma feliz experiência de ter um número grande de investidores nos nossos fundos ao longo do ano passado, enfim, aproveitando aí um momento mais otimista. Acho que a grande lição é de fato, quando o assessor, enfim, quando a gente fala em ter um portfólio coerente com o seu perfil de risco, o que a gente está querendo dizer é justamente que você tem que estar pronto para enfrentar situações como essa. Normalmente, nas situações a gente não vai ter possibilidade de fazer grandes mudanças na carteira ou vão ser muito custosas. Então, se você tivesse preparado anteriormente, você vai conseguir atravessar esses momentos, eu não diria sem perda, eu acho que a gente está sujeito a perdas em momentos como esse, mas sem ter que fazer sem se tirar a possibilidade de estar no mercado e recuperar no momento subsequente. De novo, a gente já viu várias crises, as crises têm início, meio e fim, essa não vai ser diferente. Eu acho que quem tiver a capacidade de manter posições
É claro que sempre reavaliar é importante, mas se manter vivo no mercado para poder aproveitar o retorno, a recuperação vai ser fundamental, como foram em outras crises. Perfeito, perfeito, Felipe. Senhores, muito obrigado. Queria agradecer o pessoal que ficou até o final. Tá, essa live vai estar no YouTube também, então quem pegou no meio, enfim, ou quem chegou no finalzinho e quiser assistir de novo desde o início, amanhã de manhã já está no YouTube, tá? Então, queria desejar de novo boa noite e agradecer mais uma vez a presença do pessoal da Opportunity, do Marcos e do Felipe. É muito bom quando a gente traz grandes nomes do mercado para cá, e o Opportunity com certeza é um deles. Então, essa semana tem mais, gente. Amanhã de manhã a gente já tem. Vão ter uma série de lives aí. O Guilherme Benchimol já confirmou que vai fazer uma com a gente. Então, a gente tem um cronograma de lives bem legal aí, tá? Uma boa noite a todos, tá? Durmam bem, descansem e até a próxima. Um abraço, galera. Um abraço, muito obrigado. Até logo.